Bem-vindos ao Mentoria Português, prática 1, mais um vídeo. Esquema SVI-PS, significa sujeito, verbo intransitivo e predicativo do sujeito. Nós temos aí a oração Carlos chorou, uma oração com o verbo intransitivo. E nós usamos o padrão das cores para identificação das classes gramaticais, portanto, substantivo em vermelho, pronome em verde, verbo amarelo e daí por diante. Nós vamos fazer essa identificação aí. Obviamente, numa oração com verbo intransitivo, a gente pode começar apenas com essas duas palavras, Carlos do lado do sujeito e chorou do lado do predicado, já dando um sentido completo. Então, quem é o sujeito dessa oração? Carlos. Quem é o predicado? Chorou. As classes gramaticais, lembrando aqui para vocês, são as funções dessas palavras isoladamente. Qual é a função do substantivo? Nomear tudo que existe. Qual é a função do pronome? Substituir o substantivo, ou então acompanhá-lo, etc. Qual é a função do verbo? A palavra que indica a ação, o estado ou fenômeno da natureza, e daí por diante. Agora, na relação com outra palavra, a coisa muda, é igual a matemática. O número 1 sozinho é uma coisa, o número 1 com 0, depois dele é uma dezena, forma uma dezena, e daí por diante. Então, é a relação das palavras com outras palavras que dão um outro sentido, e esses sentidos são estudados nas funções sintáticas, né, que são essas funções, as funções das relações das palavras com outras. Então, aqui o Carlos é o sujeito. Por quê? Porque o sujeito é alguém sobre quem falamos. E o que é que estamos falando sobre Carlos? Que ele chorou. Então, chorou é o predicado, que vem de predicar, de declarar, do latim, né? Que é declarar algo sobre alguém. Então, predicado é o que falamos sobre alguém. Estou falando o que sobre Carlos? Que ele chorou. Como é que eu visualizo essa análise aí do sujeito predicado para ficar fácil? Os gramáticos americanos criaram há muitos anos e que tem sido usado pelos maiores e melhores estudiosos da língua portuguesa, esses diagramas gramaticais sintáticos, cada um deles tem uma função. Esse é o início, é o básico, né? Que é o do sujeito e do predicado. Eu já coloquei as siglas aí, S de um lado da barra vertical, que está atravessando a barra horizontal. Você vai ter outros diagramas com barras verticais, mas que não atravessa. A única barra que atravessa uma barra é justamente essa vertical atravessando a horizontal. Quando você vê essa barra, pode saber que ali tem um sujeito do lado esquerdo e o predicado do lado direito. Abaixo nós colocamos mais algumas siglas, então você tem a sigla NCS, que é núcleo do sujeito, e VI, verbo intransitivo, nesse caso aqui, NCPV, que é núcleo do predicativo do sujeito. Então, logo em seguida, o predicado começa com o verbo, nesse caso aqui, o verbo chorou. Então, vamos colocar aqui para a gente visualizar. Olha só, Carlos chorou. Muito bem. Então, quem é o sujeito da oração? Carlos. Quem é o predicado? Chorou. Se eu mudar essa oração e acrescentar, por exemplo, um advérbio como muito, então, o que é advérbio é a palavra que modifica o sentido do verbo. Deixa eu só baixar aqui por estética mais um pouquinho, para quem for bem perfeccionista. Vamos lá. Então, o muito entraria onde aí nesse diagrama? Entraria aqui e com esse diagrama aqui. Esse diagrama tocando a linha horizontal superior abaixo do verbo está dizendo que essa palavra muito modifica o verbo chorou. E o advérbio é isso, né? Então, ela está ali, inclusive, identificada com a sigla AV. O que significa isso? Adjunto adverbial. Muito bem. Agora, se eu colocar aqui no lugar de muito a palavra carente, então muda completamente. Eu tiro essa palavra daqui, vou deixar ela aqui afastada, vou tirar isso daqui, vou colocar a palavra carente. Então, Carlos chorou carente. Olha só qual é o diagrama aí, nesse caso. Vou colocar ele cá para trás, vocês vão entender por quê. Nesse caso aí, poderia colocar mais juntinho. Esse diagrama é o diagrama do predicativo do sujeito. Né? O que é predicativo do sujeito? É a parte do predicado que diz respeito ao sujeito descrevendo, falando algo sobre ele. Então,
o verbo está apenas ligando. O predicativo do sujeito é uma palavra referente ao sujeito ligada por um verbo. E no predicativo do sujeito, a palavra carente aí é o núcleo dela, né? Então você já percebe aí que todos os núcleos de cada parte das funções sintáticas ficam sempre na horizontal. Muito bem, se eu agora acrescentar de novo o meu advérbio aqui, ficar assim muito carente, como que ficaria? Nesse caso aí, sem vírgula nem nada, ele ficaria agora, olha que coisa curiosa, indicando que está modificando a palavra carente e não o verbo, né? Por quê? Porque tem uma outra palavra ali e na pontuação eu não deixei, eu deixei essa ideia, então esse seria o sentido. Se eu colocar aqui uma vírgula, já muda o sentido, olha só. Carlos chorou muito, carente. Então, o muito ainda estaria, não fica tão legal, né? Mas o muito aqui ainda estaria dando sentido a modificando, indicando que está modificando o verbo chorou. Agora, se eu acrescentar aqui uma locução em silêncio. Que locução é essa? Locução é um conjunto de palavras formada por duas ou mais palavras. Nesse caso aí, é a locução adverbial. Vou colocar ela aqui, uma locução adverbial, ou seja, que tem função de advérbio. Essa locução, duas palavras com uma função de advérbio, em silêncio. Em silêncio, vou pegar aqui a palavra silêncio, em silêncio. Agora, em silêncio, ela está mudando aí, chorou, mas eu poderia dar um destaque, né? Aí vai depender de onde eu queira colocar a vírgula, o destaque que eu quero fazer, mas eu poderia colocar um destaque e fazer isso. Então, olha só, Carlos chorou em silêncio, muito carente. Ah, mas na ordem do diagrama não fica tão na mesma ordem aqui. Não, o diagrama tem a sua função. Você tem que colocar na ordem correta da função. Plataformas ferramentas, né, próprias para diagramação, você não tem a identificação, você tem que memorizar essas identificações. A gente está fazendo aqui, já acelerando tudo, e não tem a identificação da parte das classes gramaticais. Você tem que memorizar tudo, e daí você só vai fazer um exercício de, digamos que, aperfeiçoar o seu domínio da gramática normativa. Aqui nós estamos exercitando com vocês, já acelerando todas essas informações das classes e da morfologia, com as siglas, no caso, na identificação dos diagramas. Muito bem, se eu quiser colocar uma outra locução aqui, por exemplo, de repente, olha só, de repente. Então, é só eu modificar, de repente é uma locução adverbial. De repente. Ela está mudando, essa locução está mudando que advérbio? Está mudando o advérbio, eu poderia colocar aqui, ó, no lugar de repente, opa, deixa eu só voltar para cá, tentar fazer uma cópia aqui. Cadê aqui? Ele substitui o advérbio repentinamente. Repentinamente. Então, eu tiraria todo esse pessoal aqui, de repente, né? Tiraria essa locução e colocaria um diagrama de advérbio. A língua tem essas dinâmicas, então a gente tem que dominar essas dinâmicas e saber como analisar. Então, repentinamente. E do lado do sujeito, nós podemos também acrescentar várias palavras aqui e fazer a mesma análise. Meu querido Carlos, né? Meu filho Carlos, se for o filho. Aí se eu faço uma alteração dessa, meu querido Carlos, meu é pronome, ele entraria aqui como apenas pronome, né? E não AD, aqui é uma adjunta nominal, e querido sim, aí querido teria, o meu seria um pronome possessivo, né? E o querido seria o adjetivo. Então, a adjunta de nominal está ali, e ambos com a função de modificar. De uma certa forma, essas palavras modificam. Carlos, né? No caso do advérbio, você
percebe isso muito mais claramente, principalmente se a gente usar um advérbio de negação, né? Não chorou, por exemplo. Aí você já chorar e não chorar são coisas radicalmente contrárias. Então você percebe ali que o advérbio está mudando o sentido. Agora aqui as percepções são mais sutis, mas de qualquer forma ela está mudando, por isso que o diagrama indica, esse toque aqui embaixo, né? Está indicando que está mudando em cima. Muito bem. Então, meu querido Carlos, está mudando Carlos. Agora, se eu coloco meu filho Carlos, aí acontece uma coisa curiosa. O núcleo do sujeito passa a ser filho agora aqui, e Carlos passa a ser um aposto especificativo, é outro assunto, mas o núcleo mudaria. Então, isso mostra como cada palavra é uma lógica matemática muito precisa, né? E essa é a ideia aqui no Mentoria Portuguesa, a gente dominar e desvendar a língua portuguesa, a nossa língua, tanto quanto a morfologia, quanto também com relação à sintaxe. Bom, esse é o vídeo de hoje, para não ficar muito grande, a gente encerra aqui. Até o próximo vídeo.